Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, minhas queridas senhoras, nós teremos agora uma exposição acerca de polêmicas doutrinárias. Essa palestra faz parte de um seminário sobre a convivência fraterna na casa espírita, de várias palestras diferentes. Já falamos sobre unificação, já falamos sobre as dificuldades da convivência, o amor e a tolerância para os trabalhadores espíritas, a questão do orgulho, da humildade. E agora vamos responder perguntas do público e vamos tentar abordar alguns temas mais difíceis, talvez até um pouco espinhosos. E por isso quero contar com a compreensão dos senhores, com sentimento de caridade e, acima de tudo, queria deixar muito claro que não estou falando aqui em nome de nenhuma instituição em particular. Daremos aqui muitas opiniões de caráter pessoal, opiniões minhas, e nem por isso deverão ser aceitas por todos vocês. Lembrando de Chico Xavier, no Pinga Fogo de 1971, a sua primeira declaração foi essa, que ele, apesar de toda a sua grandeza, todo o seu conhecimento e assistência do mundo espiritual, apesar de ser amigo pessoal de Manuel Quintão, presidente da Federação Brasileira à sua época, e de muitos outros trabalhadores, dedicados, estudiosos, Chico vai declarar de público que ele não está falando em nome de nenhuma instituição. Então, muito menos do que Chico Xavier, não é? Nós somos e vamos certamente cometer muitos equívocos, e peço as orações dos senhores para que possamos ser amparados, inspirados pelos bons espíritos e, ao final, alguma correção que seja necessária, receberemos de muito bom grado a opinião, a sugestão, a correção dos senhores, que podem me mandar por escrito, ou pessoalmente, ou até por e-mail. Nosso site é www.nazarenofeitosa.com.br, onde vocês encontram o nosso endereço eletrônico. Então vamos pedir a Jesus, que é o Mestre incomparável, amoroso e bom, para que Ele nos ilumine, nos ampare, nos proteja e nos permita sermos fiéis ao seu Evangelho de luz. Meus amigos, é muito importante compreender que na questão das polêmicas, das questões que dividem as pessoas, deveremos sempre utilizar do sentimento da fraternidade, da humildade, reconhecer que somos todos diferentes e que, portanto, é natural que tenhamos pontos de vista diversos. A lei de Deus se encontra na consciência, diz o Livro dos Espíritos. Portanto, à medida que a gente vai evoluindo, e somos espíritos ainda muito pouco evoluídos, a nossa consciência se amplia e o nosso conceito de verdade se altera. O conceito de justiça se amplia e nos tornamos cada vez mais compreensivos e tolerantes. Uma coisa que era verdade quando éramos crianças, quando jovens, já não é verdadeira. Quando alcançamos a idade madura, também modificamos o nosso ponto de vista. E na melhor idade, então, temos ainda mais sabedoria. Então, perdoe-me porque eu ainda sou muito jovem. Perdoe-me porque ainda sou um aprendiz da doutrina dos Espíritos. Há pessoas muito mais capacitadas que nós para emitirem-nos opiniões. Vamos então abordar algumas questões que nos foram trazidas. Uma boa obra para nós utilizarmos como base para o nosso estudo é o livro Conduta Espírita. Ele tem a psicografia de Valdo Vieira, na época que trabalhava com Chico Xavier, e são orientações do espírito que assina com o nome de André Luiz. Publicado pela editora da Federação Espírita Brasileira, tem lições maravilhosas, muito ricas, muito sensatas,
que deve ser lido e estudado por nós, trabalhadores e dirigentes espíritas. Devemos considerar também a importância do estudo em grupo, como a oportunidade em que teremos de ser esclarecidos, auxiliados. A importância do estudo continuado, permanente da doutrina espírita, como propõe o próprio codificador. Mesmo aqueles que começaram, de repente até no próprio trabalho mediúnico, sem antes terem passado pelo estudo, deveremos sim frequentar o estudo em grupo na nossa casa espírita. Como já falamos, é a melhor maneira de nos preservar da fascinação dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos enganadores. Às vezes que nem por má fé agem assim, mas é porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. E, portanto, eles também têm equívocos, têm crenças errôneas e podem nos induzir ao erro. E quando estamos representando a doutrina espírita, a nossa responsabilidade é muito grande. Então precisamos do conhecimento, do estudo, do aprendizado, da tolerância e da compaixão de todos vocês. Então, meus amigos, nós vamos começar, por exemplo, explicando por que no Espiritismo ele é uma religião diferente. Primeiro, ele não é uma religião. Ele é ciência, filosofia e religião. E não é religião no sentido estrito da palavra, mas no sentido amplo, daquilo que liga o homem a Deus. E o próprio codificador diz que ele é, sim, religião na Revista Espírita, mas não no sentido formal que nós conhecemos. E por que, Nazareno, que o Espiritismo não tem rituais? Por que não tem palavras mágicas, talismãs, amuletos, incenso, não tem dízimo, não tem hierarquia sacerdotal organizada, não tem paramentos, roupas especiais, não tem sacramentos? Por que o Espiritismo não tem liturgias, culto exterior, imagens? Por que ele não tem isso? Tem alguma coisa de errado com isso? Eu não vejo nada de errado com muitas dessas coisas. Algumas considero completamente dispensáveis. Mas por que ele não tem? A gente tem que compreender o porquê das coisas. Não é só dizer que não tem, por que não tem? Temos que compreender o contexto que o Espiritismo foi trazido à Terra. Em 18 de abril de 1857, os Espíritos publicam, por intermédio de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estávamos em Paris, a cidade luz, na época do positivismo, do racionalismo. Tudo que fosse considerado religião era descartado, era considerado algo menos útil, algo ultrapassado. Então o que é que os espíritos sabiamente nos fazem? Apresentam o Espiritismo como filosofia no Livro dos Espíritos. E aí agrada muitas pessoas, aos materialistas, aos cientistas, aos pesquisadores, aos intelectuais, aqueles que mais necessitavam porque estavam apartados da religião. Mas a primeira edição só tem 501 perguntas e respostas, e também não foi por acaso. Não podia trazer tanta informação, porque muita luz pode ofuscar. Alguns anos depois, em 61, os Espíritos publicam o Livro dos Médiuns, ciência, lato sensu, né? Ciência de observação. O Espiritismo prático. E aí também agrada em cheio, porque as pessoas estavam dizendo que a religião estava superada, não acreditavam naquele Deus mitológico, antropomórfico. Voltaire dizia que ele acreditava no Deus que criou os homens, mas não no Deus que os homens criaram. E somente 7 anos depois da publicação de Livro dos Espíritos, é que eles podem falar claramente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí o Espiritismo vai realmente poder falar da religião. Se o Evangelho viesse primeiro, ninguém nem leria qualquer outra obra de Allan Kardec.
Poucos o fariam. Então vejam que tem um propósito. Então quando eles apresentam o Espiritismo, que vão falar que não tem rituais, não tem liturgias, não tem nada disso, é para dizer que não é uma religião. É para não ser jogado na lata do lixo, como foram muitas outras teorias, porque tinham aspecto religioso no seu início, para ele poder crescer um pouco e depois vir à luz do Evangelho. Mas está lá na obra de Kardec. Os Espíritos dizendo que todas as verdades estão no cristianismo. Os erros que se enraizaram neles são de origem humana. E Allan Kardec pergunta, então, para que serve o Espiritismo? E os Espíritos dizem, para retirar o véu que cobria os ensinamentos de Jesus. Para explicar, falar claramente. Então tem problema, por exemplo, a gente fazer uma prece no início da palestra, no final, ou colocar uma música que ele nos harmonize? Nazareno, isso não é um tipo de ritual, não? Não é um ritual no sentido de dizer que, olha, a palestra só vai funcionar, o passe só funciona se tiver prece no início e no final. Não, não é nesse sentido estrito, mas é um certo procedimento ritualístico, não é? Está errado. Não, pessoal, é ótimo. Fazer prece é uma maravilha, nos conectar com o alto, unir os nossos pensamentos em um único propósito. A música que nos harmoniza, que nos tranquiliza, que toca as fibras do nosso coração. Então vejam que é um processo gradual. Muitos de nós viemos de igreja católica, de outras correntes religiosas, e vamos trazer esses atavismos, essas tradições que são naturais. Então é um processo gradual. Muitas pessoas vão para a casa espírita e vão trazer ali um pouquinho de igrejismo, um pouquinho de catolicismo, um pouquinho de hinduísmo. É natural. Porque a natureza não dá saltos. Vamos orientando, esclarecendo e auxiliando, mas não execrando as pessoas. Eu falei ontem que no meu grupo mediúnico, uma das melhores médiuns, ela disse em Fortaleza, Nazareno, eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu só tenho fé rezando com o terço. O que eu devo fazer? Só olha, você sabe que não precisa, não é? Que ali apenas é como se fosse uma muleta. Que o importante é o pensamento, os espíritos nos dizem isso. Elas, Nazareno, eu sei de tudo isso, eu sou espírita há muitos anos, mas eu não sei porquê, mas eu só tenho fé quando eu rezo o terço. O que eu faço? Eu disse, olha, eu prefiro que você reze com fé, mesmo que seja com terço, do que reze sem fé. E aí, mas saiba que com o tempo você não vai precisar mais disso. Em vez de expulsá-la do grupo mediúnico, né? Não, acolher e compreender. Então é um processo. E vamos nós, cada um, nos libertando desses atavismos ou dessas novidades que surgem de maneira natural à medida que vamos conhecendo a fé raciocinada, com tranquilidade. Ah, Nazareno, mas tem pessoa que vem na casa espírita e continua frequentando a igreja católica. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, dizem que uma vez um sacerdote foi falar com Chico Xavier e disse, Chico, eu sou padre, mas eu estou encantado com a doutrina espírita, eu quero deixar a igreja, o que você acha que eu posso fazer aqui? O Espírito Emmanuel comparece e diz, diga a ele que permaneça onde ele está, na igreja, porque aqui ele vai ser apenas mais um. Lá ele vai poder fazer a diferença, vai poder ajudar, esclarecer, não ter tanto preconceito, falar da tolerância, falar que todas as religiões são boas, as religiões sérias, porque todas são caminhos que levam a Deus. Então veja que coisa curiosa, não? Então um processo natural, devagarzinho que a gente vai tendo. Então não tem rituais, não tem liturgias, não tem dízimo inclusive. E o próprio codificador sofreu com isso. Está lá na história de Allan Kardec que ele começou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas na sua casa, na sua residência. Começou a muita gente, não cabia mais. E ele disse, pessoal, vamos alugar uma sala? Vamos. Vocês nos ajudam a pagar o aluguel? Ajudamos. E alugaram uma sala no Palais Royal.
Vocês me perdoem, o francês é cearense? E aí foram para lá e começaram o trabalho. Depois de alguns meses, o que acontece? Não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eles têm que fechar, retornar para a casa do senhor Allan Kardec. E só depois de pegar por escrito o compromisso das pessoas auxiliarem financeiramente, é que ele pôde retornar e alugar um outro local. Então vejam que até o próprio codificador, coitado, sofreu com isso. A primeira edição da Revista Espírita foi publicada com o dinheiro do seu bolso, as suas expensas. Vejam a dificuldade. Então Nazareno, o dízimo é uma coisa errada? É não, pessoal. Nazareno no Espiritismo não tem dízimo. Não tem e nem nunca vai ter. Porque o dízimo normalmente é uma coisa obrigatória, que é imposta para as pessoas. E quem já tem consciência não precisa ser obrigado a ajudar. Não. Mas o que é que era errado, pessoal? É porque nós temos atavismos. Nós já tivemos problemas com dinheiro antes. O que era errado era cobrar as indulgências, ou seja, se você pagar, se você der bens para a igreja, a salvação pelas obras, mas não era obra de caridade, não. Era obra de você dar bens, tesouros, terrenos, joias para a igreja, que foi a nossa perdição. E ali a igreja criou o purgatório, que não existia, e disse, olha, se você pagar para a igreja, nós vamos tirar o seu tio que está lá no purgatório. A salvação pelos bens materiais. Não, o Espiritismo não fala isso. Também não faz o que algumas igrejas, que nós respeitamos sinceramente, mas dizendo que se você der 10 para a igreja, Deus vai lhe dar 20. Que se você vender sua casa e ajudar a sua instituição, você vai ganhar 10 outras casas. Oferecem recompensa material se a pessoa ajudar financeiramente. O Espiritismo jamais falou isso e não falará. Então o errado eram as indulgências ou essa troca, essas promessas falsas. Mas ajudar a igreja, Jesus elogiou a oferenda. Está lá no Evangelho, quando ele vai elogiar o óbolo da viúva pobre. Diz que uma senhora extremamente miserável, simples, viúva, ela não tinha aposentadoria, INSS naquele tempo, não, pessoal. Ela vai até o gasofilaço e coloca 2 moedas de cobre, centavos. Se fosse errado, o que Jesus teria feito? Eita, a senhora aí não precisa doar, não. A senhora está precisando receber uma cesta básica. O que é que ele faz? Elogia. Vede aquela mulher. Eu vos digo em verdade que ela doou mais do que todos os outros que aqui se encontravam, porque ela deu do que lhe faltava. Então ele sabia como era importante para aquela pessoa se sentir útil, fazer a sua parte, ajudar a sua sinagoga. Então Jesus elogia a oferta da viúva de que não podia pagar. Então não tem nada errado com a ajuda financeira. Pelo contrário, deveria ser um dever nosso. A solução que uma casa em Fortaleza adotou, achei muito interessante. Eles fazem uma palestra, fazem a sensibilização, e antes do pessoal sair, eles distribuem um formulário para todo mundo, um papel e uma caneta. A pessoa marca o dia que está livre na semana, bota os seus dados e marca qual é o trabalho voluntário que ela gostaria de fazer. Aí está lá, trabalhar no passe, ser monitor de ERG, transportar o palestrante, filmar o evento, ajudar na cozinha, porque todo o trabalho é útil, venerável e respeitável. A gente aprende isso lá no livro Nosso Lar, em várias outras obras. E no finalzinho, o pessoal coloca, ele gostaria de ajudar voluntariamente com tantos reais por mês. Aí, como está todo mundo sentado ainda, porque se você terminar a palestra e esperar que a pessoa vá lá na secretaria se associar, ninguém vai. Aí, como está todo mundo sentado com a caneta na mão, está todo mundo preenchendo, ele vai preencher também. Então, a gente faz um cadastro de voluntários para convidar para um curso de capacitação depois, e se tiverem condições aí sim trabalhar. E ainda vamos ter ali as pessoas querendo ajudar, porque muitos querem e a gente tem vergonha, porque não conhece, não estuda a questão da ajuda financeira.
Então o que acontece? A gente não faz isso, não fazemos campanhas, porque o certo é fazer campanhas a cada 6 meses, campanhas de sócios e de trabalhadores. Se a gente puder conjugar, fica mais simpático ainda. Sobretudo para aqueles que já conhecem a doutrina espírita, né? Para quem está chegando a primeira vez, não é o ideal. E tem casa não, que fica pedindo todo dia, tem lá o presidente, olha, por favor, ajude, vamos ajudar financeiramente. É desgastante. As pessoas não ajudam, não funciona e só desestimula. Então faz uma campanha, bota uns cartazes, uns banners e tudo, estimula as pessoas, os monitores do ERJ vão orientar, vão fazer a palestra, mostrar os projetos, os trabalhos que podem ser feitos, quanto bem que pode ser realizado, porque nós somos a classe que tem a maior renda per capita, segundo o censo do IBGE. Somos os mais ricos, junto com os judeus. Os que têm mais anos de escolaridade, pós-doutorado, pós-graduação, anos de escola. E as casas espíritas, na sua grande maioria, estão em verdadeira penúria. Então vamos ajudar mais. É melhor, porque o que acontece? Quando a gente não faz isso, aí começa a casa que está precisando muito, porque senão a sua luz vai ser cortada às vezes. A casa começa a inventar coisas que não são tão adequadas, vai começar a fazer rifa. Não quero fazer nenhuma crítica, que respeito quem faz, porque sei da necessidade também. Mas vai fazer até jogos de azar como bingo. Pessoal, por que isso está acontecendo? Porque a gente não fez o que deveria ter feito, que era a campanha de sócios. É porque o povo não ajuda, por isso que as casas estão fazendo isso. Agora, vamos fazer almoço beneficentes? Vamos. Vamos fazer eventos para arrecadar fundos? Vamos. Vamos montar um auditório numa região pública, que não seja um centro espírita, e vamos deixar aberto lá e alugar para outros eventos, como formaturas, outros que sejam, que não sejam eventos desagradáveis ou em desacordo, mas vamos alugar. A Federação da Paraíba fez isso, mas é dentro da federação, então pouca gente aluga. Se for num lugar público, aí todo mundo vai. E hoje tem uma necessidade muito grande. Quando tiver evento, a gente tem um salão para fazer gratuitamente, mais uma fonte de renda para casa. E unindo as casas espíritas, talvez a gente consiga fazer isso. Um salão agradável, se possível com ar refrigerado, qual é o problema? Pode ser mais tempo para oferecer mais conforto, as pessoas poderem comparecer, sobretudo quem? Os não espíritas. Esses é que estão precisando e a gente não está atendendo. Ah, Nazareno, mas o problema é que a gente não tem dinheiro para fazer evento. E tem gente que quer cobrar evento espírita. Você acha certo? Pessoal, eu conheço 2 realidades. Conheço estados onde as pessoas cobram pelos eventos espíritas e conheço estados que não cobram. E eu uso uma regra, quando eu estou em dúvida, eu uso a regra que Jesus nos ensinou. Pelos frutos os conhecereis. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Essa regra é quase infalível. Então, se a gente está usando meios adequados, eu, na minha opinião pessoal, acho justo. Porque o que eu percebo na prática? Por exemplo, eu conheço um estado, Fortaleza, por exemplo, lá na minha cidade, eles fazem eventos e cobram entrada. Nazareno, mas e quem não pode pagar? Não tem nenhum problema. Ele pede ao seu presidente da casa espírita, faz um requerimento pedindo uma cortesia. E o próprio conselho regional distribui tantas cortesias para as casas. Então aquelas pessoas que não podem pagar e que querem ir, também vão participar. Ou então a gente faz um evento misto, chama o Divaldo numa sexta-feira numa palestra pública, numa concha acústica, num ginásio, de graça, todo mundo pode ir. A gente até pede, olha, uma contribuição voluntária de 1 quilo de alimento. Mas no sábado, a gente vai oferecer um conforto, uma cadeira, uma poltrona confortável, vocês estão em bancos de madeira duros aí, mano. Todo mundo colunável, com dor nas costas. Quando a gente poderia oferecer um lugar, sobretudo para os não espíritas, com ar-condicionado, uma poltrona mais confortável. E lá, então, as pessoas vão e adquirem o ingresso para participar de um seminário com o Divaldo o dia inteiro. Quem que aguenta o dia inteiro no calor, no banco de madeira? Poucos. É cansativo, pessoas têm dificuldade de locomoção, idosos. Então, e eu conheço estados que não cobram. O que acontece? Não fazem eventos espíritas para o público leigo.
Aí eles dizem, os que advogam, eu respeito, sinceramente, eles olham, Nazareno, mas assim a gente está fazendo elitismo, só quem pode pagar é quem vai assistir. Não, nós temos a opção da cortesia. E segundo, vocês estão fazendo o elitismo, ao contrário. Porque na hora que vocês não cobram, e também não fazem, vocês estão fazendo o elitismo, vocês estão fazendo espiritismo só para espírita dentro da casa espírita. Vocês estão impedindo que os outros que não são espíritas, que querem assistir, possam fazer. Então é dar de graça o que de graça recebeste. Se a gente vai ter custos de divulgação, de impressão, de publicação no jornal, de aluguel de um local, de equipe de filmagem, de som profissional de boa qualidade, enfim, panfletos, tudo. E que aquela renda pode custear o evento e ainda sobrar dinheiro para ajudar as casas espíritas que precisam. Eu não vejo nenhum problema. Se fosse assim, até o livro a gente tinha que vender. Aliás, tinha que dar, não podia vender, não é? Que é para dar de graça tudo? Não. A Federação Espírita Brasileira faz o Congresso Espírita Brasileiro e cobra a entrada. As pessoas que não podem pagar, a gente faz uma requisição, uma solicitação. Agora, e também levam sempre o Divaldo para uma palestra pública, aberta ao público, ainda transmite pela internet, pela TVC, pelas parabólicas, colocou 20 antenas, doou as 20 antenas para casas espíritas no Distrito Federal, 20 casas assistiram o Congresso Espírita na íntegra, sem pagar um centavo. As pessoas que frequentaram as casas com telão de altíssima qualidade pelo satélite. O evento todo, não foi só a palestra do Divaldo, não. Todo o Congresso Espírita Brasileiro. Agora alugaram um local caro, colocaram divulgação nos ônibus, outdoors, porque a gente precisa divulgar, porque a gente quer chamar também quem não é espírita. Teve gente que Nazareno vinha assistir a palestra, mas não sabia nem quem era o orador. Por quê? Porque a divulgação nossa ainda é muito fraca. Então, se a federação não está proibindo que se faça eventos gratuitos, não, vamos fazer sempre, e ela os faz, ela traz lá o Divaldo, o Raul, outros expositores, gratuitamente, coloca lá no Colégio Militar, ou no Quartel-General do Exército, que consegue ir gratuitamente, e coloca gratuitamente para uma palestra lá, e as pessoas vão. Então, se a gente puder fazer de graça, vamos, e vamos continuar fazendo. Então, e não impedimos que as pessoas continuem frequentando as casas espíritas, onde tudo é de graça, a palestra é de graça, o estudo sistematizado é de graça, tudo, o estudo mediúnico é de graça, o passe é de graça, tudo é de graça, porque é de graça, quase tudo que a gente está recebendo ali. Mas temos as despesas da manutenção do centro. Então um evento maior que a gente faz é um plus, é algo mais, não é algo para substituir o outro, não, é para acrescentar, para oferecer algo diferente. Então a gente divulga mais, a gente vai ter, não é? A venda dos livros, a divulgação para quem não é espírita. A gente vai ver, não é? Inclusive, pessoal, um respeito. Porque se o Congresso Espírita Brasileiro foi decidido pela reunião do Conselho Federativo Nacional, que acontece todo novembro em Brasília, se todos os presidentes de casa espírita que estavam lá, ou pelo menos a maioria deles, concordou de realizar um congresso, que foi explicado tudo que deveria ser, por que a gente não vai pelo menos respeitar aquela decisão? Não, Nazareno, eu posso fazer de graça o Congresso Brasileiro, o Congresso Mundial? Pois faça. Ou então que encaminhe a solução, mande um e-mail lá para os presidentes. Olha, na próxima reunião do CFN, vamos tentar fazer de graça. Tentaram fazer lá em Brasília. Na FEDEF, dizendo, vamos fazer um congresso de graça. As casas vão fazer almoço beneficentes, vão fazer eventos para poder arrecadar recursos, as próprias casas vão pagar, os trabalhadores vão pagar. Não, aliás, as casas vão fazer eventos para que ninguém precise pagar, para que a entrada seja de graça. Chegou às vésperas do congresso, quanto é que a gente tinha arrecadado? Praticamente zero. As casas não fizeram. Aí tivemos que cobrar a entrada do congresso lá em Brasília. E quem não podia pagar, a gente dava cortesias. Então, a gente pode escutar e buscar outras soluções, mas vamos também respeitar o que é possível ser feito hoje. Se a gente só está conseguindo fazer pagando, ou pedindo alguma contribuição, vamos respeitar a decisão dos nossos representantes. E vamos doar. Eu não conheço nenhum mecenas que esteja lá, eu vou dar tantos R$1.000 para fazer um evento? Não conheço. Se vocês conhecerem, peça para encaminhar para a federação. Então, esta questão dos eventos, eu não sou contra. Que eu vejo lá em Fortaleza, a cada 15 dias tem um palestrante de fora lá realizando um evento, divulgando a doutrina, o pessoal vai na televisão, a televisão divulga de graça. Quando é evento, ela divulga. O jornal divulga de graça.
Cada 15 dias eu estava lá enchendo o saco do pessoal da imprensa e divulgamos muito o Espiritismo. Em outros locais eu vejo, por exemplo, o Distrito Federal, sem nenhuma crítica, fez o primeiro Congresso Espírita agora em 2009, o primeiro Congresso Espírita do Distrito Federal, da FEDEF, que tem 120 casas filiadas. O primeiro foi agora em 2009. Tem 50 anos a federação. Então, será que não vale a pena a gente pensar melhor nesse assunto? Nazareno, mas e também acessa as casas grandes. Está lá, Chico Xavier disse, casa que muito cresce, o amor desaparece. Mas as pessoas não conhecem direito a história de Chico Xavier. E o problema não são as casas grandes, pessoal. Quer dizer que vamos mandar destruir todas as casas que são grandes e vamos fazê-las em pedaços? Não. Mas vamos combater esse problema que é o quê? Que são as grandes assembleias. Kardec preferia pequenos grupos em vez de 200, 300 pessoas numa grande audiência. Porque ali a gente vai ter mais fraternidade no pequeno grupo. Então, qual é a solução para a casa grande? A gente poder fazer os grupos de estudo. Então, é como se fosse várias pequenas casas espíritas debaixo do mesmo teto, com a única administração, mas todos ali juntos, porque ali a gente vai ter fraternidade, porque a gente vai conhecer os nossos companheiros. É o estudo em grupo. E está lá no próprio livro de Adelino Silveira. Kardec prossegue, apesar que ele vai colocar a sua opinião pessoal no final do livro, achando que Chico é a reencarnação de Kardec. Mas ele vai contar um conto, que é verdadeiro, que uma pessoa ganhou um terreno e que queria montar uma casa espírita. E foi conversar com Chico. Chico, qual o tamanho da casa que eu devo fazer? Porque eu ouvi falar que você disse que casa que muito cresce, o amor desaparece. O Espírito Emmanuel disse a ele, diga que ele construa grande, de preferência de 2 andares. E aí Chico conta uma história chamada O Tamanho da Preguiça. Conta que um amigo do príncipe, quando este se torna rei, o rei resolve transformá-lo de pároco para um bispo de uma grande região. Mas aí o amigo do rei vai dizer, não, rei, eu não quero só aquela minha paroquinha mesmo aqui, lá numa cidade pequenina. Porque ele não queria trabalho, não queria responsabilidade. Então o conto é chamado O Tamanho da Preguiça. Está lá no livro de Adelino Silveira. Então vejam que a gente pode e deve ter casas grandes, mas ter sempre esse estudo em grupo e convidar, e se possível até, eu acho e sou favorável à opinião, de que para ser trabalhador, para ser médium, a pessoa deveria ter pelo menos 70% de presença no estudo, seja estudo sistematizado, estudo do Livro dos Espíritos, estudo da mediunidade, enfim, um mínimo de segurança. O trabalhador está com a procuração ali da casa espírita, entre aspas, né? Está falando em nome da própria doutrina, muitas vezes, para aquele seu grupo, para aquela sua atividade. É importante que pelo menos ele esteja estudando e sendo acompanhado ali pelo seu monitor, que vai ter, meus amigos, vamos ter gente com problemas psiquiátricos na casa espírita, vamos ter pessoas fascinadas, muitas. A segurança nossa é o estudo de Kardec. A Federação Espírita Brasileira tem as apostilas baseadas na obra de Kardec e nas várias obras complementares que a gente já tem mais segurança, então vale a pena, né, estimular o estudo em grupo. Nazareno, aqui tem uma pergunta sobre movimentos paralelos, né? O que você acha? Bom, já falamos que a física diz que, se tiver na única direção, as forças se somam. Nazareno, então, e o que você acha desses livros de autores polêmicos? Quer dizer que agora no Espiritismo a gente tem que ter um index prohibitorum, como a igreja tinha, inclusive os livros espíritas estão no index prohibitorum. Apesar que na primeira edição, o Frei carimbou nihil obstat, nada obsta, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois até foram queimados, né, no Alto de Fé de Barcelona. Não, pessoal, nós não vamos ter index prohibitorum aqui não. Nós não vamos proibir as pessoas de ler determinadas obras, não vamos. Agora, a gente também não vai fazer um index estimulatorium. Estou criando essa palavra aqui, né? Não vamos estimular a leitura de livros que a gente sabe que tem congruências doutrinárias que ainda não passaram pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Então, se possível, não vamos nem oferecer na nossa livraria. A pessoa quiser, por ela compra em outro lugar, mas na nossa livraria vamos prezar pelas obras
que têm uma segurança doutrinária, que já estão abalizados. Os outros ali podem ser até verdade, mas são ainda pesquisas, são ensaios. Vejam que Allan Kardec não publicava qualquer coisa não na Revista Espírita. Ele tem um artigo falando sobre o que é publicável. Então, quantos irmãos trazendo informações ainda não confirmadas, que tumultuam a cabeça das pessoas. Então, nós não vamos fazer o index estimulatório ou elogiatório ou colocar eles na nossa livraria. Vamos, se possível, não oferecer. Ou se vamos colocar livros espiritualistas, vamos colocar na livraria lá uma placa bem grande. Livros espiritualistas. Aí podemos colocar até outras obras lá de outros autores que tem muita coisa boa. Como ensina Paulo, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Mas a gente tem que saber que alguns livros começam a competir com as obras principais da doutrina. As pessoas querem novidades, querem soluções mágicas. Não estalar de dedos quando não é essa a proposta do Evangelho de Jesus, nem da doutrina espírita. Já falamos na manhã de ontem. Então não vamos ter index proibitório. Aliás, que quando a gente proíbe uma coisa, quando a gente critica muito alguém, todo mundo fica curioso, quer ler, não é? Então às vezes é até melhor nem comentar. O autor tal. Quanto mais a gente fala dele, mesmo que seja para combater, mais a gente estimula. Por isso Jesus diz, não resistais ao mal. Mas alguém te oferecer uma face, oferece-lhe a outra. Então, vamos ter paciência, solidariedade e essa responsabilidade, porque tem tanto livro hoje, e os médiuns chegam já na casa espírita com um livro psicografado debaixo do braço, não é? Não é nem espírita, mas já vem com um livro psicografado. Enquanto que Ivone do Amaral Pereira demorou 30 anos para publicar Memórias de um Suicida. O próprio Chico, quantos anos ele escreveu? E Emmanuel disse que ele descartasse. Divaldo também, 4 anos, um baú lotado. Descarte, Divaldo, isso era apenas treino. Ainda tem que aprimorar o filtro. Mas a gente é melhor do que Chico, é melhor do que Divaldo, né? Então a gente não leu nem Allan Kardec. Não lemos nem... Porque Allan Kardec não é para ser lido, é para ser estudado, é diferente. Não lemos nem André Luiz. Não lemos nem nada de Emmanuel, por exemplo. Não lemos os 451 livros, é o número aproximado que a gente tem, publicados por Chico Xavier, que nós temos uma grande segurança. Tem alguns livros que merecem ressalvas, é natural, que precisam passar também pelo controle da universalidade. Até a Gênese, na introdução, Kardec diz que precisa confirmar, e tem conceitos ali que estão equivocados. A ciência modificou. Tem algumas editoras que publicam a observação, a ressalva. Mas Kardec coloca na introdução, são hipóteses que precisam ainda ser confirmadas pelo controle da universalidade dos espíritos. Então, se até no livro A Gênese tem coisinhas para a gente corrigir, vamos tomar cuidado. A Revista Espírita é um laboratório, diz Evandro Noleto Bezerra, o tradutor mais recente da obra. Tem coisas ali que Allan Kardec publicou para ver e receber notícias, as informações dos outros grupos. É um laboratório. Nem tudo que estava ali ele publicou em livros mesmo da codificação propriamente dita. Então, essa questão do livro. Nazareno, o que você acha, por exemplo, das entidades especializadas? Não, está tendo um elitismo no espiritismo. Agora já tem a Associação Médico Espírita, tem a Associação dos Magistrados Espíritas, a Associação Jurídica Espírita, tem a Associação dos Divulgadores do Espiritismo, a Associação Brasileira dos Artistas Espíritas. Será que não estão fazendo elitismo? Eu não vejo com esses olhos. Respeito quem pensa assim. Mas veja ao contrário, as pessoas se especializando em determinada área do conhecimento e congregando, inclusive, quem não é espírita, outros médicos participando, focando naquele ponto, congregando, unindo, mas as pessoas e fazendo trabalhos maravilhosos. É o que eu tenho visto. Lá não está proibido da gente participar dos eventos, não. Todo mundo pode participar, pelo contrário, eles pedem para a gente participar dos eventos deles também. Então tem as entidades especializadas que inclusive têm assento hoje no Conselho Federativo Nacional, na Federação Espírita Brasileira. Então, se aqui e ali tiver alguma distorção, em todo lugar vamos ter problemas, pessoal. Não esperemos cooperadores perfeitos. Se Jesus estivesse procurando 12 anjos para trazer a boa nova, nós não teríamos o Evangelho
trazido pelos apóstolos. Ele fez questão de pegar homens atrapalhadinhos para nos dar o exemplo. E todos nós podemos e devemos fazer. Nazareno, questão da política no Espiritismo. Pessoal, o livro Conduta Espírita é muito claro. O Espiritismo tem uma proposta. É o aperfeiçoamento do ser humano. Na Casa Espírita nós vamos ter o estudo, a prática e a difusão da doutrina espírita. Ela não se presta para ser palanque político. Nazareno, a gente não pode fazer uma palestra sobre espiritismo e política? Podemos, no sentido amplo da palavra. Convocar as pessoas à responsabilidade, a pensarem bem, a meditarem, a serem mais racionais, não pensarem só nos benefícios que os candidatos vão oferecer, às vezes até compra de votos, existe ainda hoje no Brasil. Gente que troca o voto por um abastecimento de combustível no tanque, no posto de gasolina. Agora, a gente não vai fazer política partidária, não vamos aqui defender candidato X, candidato Y, candidato Z, não, nem vamos ficar devendo favores a nenhum deles. Mas, Nazareno, mas tem alguns partidos, algumas orientações, por exemplo, que defendem a descriminalização, a legalização do aborto no Brasil. Bom, aí nós podemos e talvez devamos esclarecer as pessoas. E, se possível, se aquele candidato vai se eleger, vamos tentar conseguir dele um compromisso para que ele assuma que mesmo o seu partido, por exemplo, defenda determinada opinião, que ele assuma um compromisso de não vou legalizar o aborto no Brasil. Se a gente conseguir isso, ótimo. Não vamos fazer campanha contra o candidato, não, mas contra aquela ideia, nós podemos, sim, e a Federação Espírita Brasileira, a FEDEF, inclusive o meu diretor de comunicação social, é um dos coordenadores do Movimento Brasil Sem Aborto, tem apoiado. Mas não se miscue em apontar candidato X ou Y ou Z. Não faz isso. Mas pede e publica notas do Brasil Sem Aborto, pedindo que os candidatos sejam claros nas suas propostas, para que a gente saiba que a gente vai votar. Inclusive lá no site do Brasil Sem Aborto tem os deputados que assinaram o termo de compromisso por escrito, que são contra a legalização do aborto. E eles colocam lá a lista no site, você pode verificar lá quem são os candidatos que já assinaram o compromisso em defesa da vida. Então é uma coisa diferente. Mas a gente não deve trazer essa discussão partidária de candidato X ou Y para dentro da Casa Espírita, porque provoca desagregação, não soma, e aqui não é o local indicado. Como não é o local indicado para fazer terapia de regressão a vidas passadas, que não é o local indicado para fazer outras terapias alternativas, que o certo seria dizer complementares, porque elas não vêm substituir a ciência, mas complementar, e a gente vai respeitar todas elas, aquelas que são sérias. Mas não vamos trazer para dentro da Casa Espírita, porque o nosso objetivo não é substituir a medicina. Não estamos aqui para curar corpos, estamos aqui para curar espíritos. Porque a doença, às vezes, a gente não programa antes de reencarnar a nossa reencarnação. Então, quantas vezes aquela doença é a nossa própria purificação, depuração, e a gente quer dar um jeito de curar todos. E Chico Xavier dizia, Jesus prometeu o alívio. Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou seja, tome a sua doença, o seu problema, a sua dificuldade financeira, tome o seu marido, a sua esposa, a sua sogra, ou a nora, o seu presidente de casa espírita, o seu monitor de estudo sistematizado, o presidente do conselho, tome a sua cruz e segue. Ele não disse, me dê a sua cruz ou lá abandone-a, que eu vou carregar para você, não. Tome a sua cruz e segue. Então vejam que coisa curiosa, né? Então, a questão, porque a gente fica muito encantado com o fenômeno. E deveríamos nos perguntar, por que hoje quase não temos fenômenos de efeitos físicos? Quase não tem. Na época de Kardec, durante 4 anos, não só a França, mas toda a Europa, inclusive no Brasil, na América, houve o fenômeno das mesas girantes, falantes. Em toda parte havia médios de efeitos físicos para fazer aquela comoção e despertar a humanidade. Mas o objetivo do Espiritismo não é o fenômeno, não está ali a sua força, não, mas a sua filosofia, nos diz Allan Kardec. Que o fenômeno impressiona os sentidos, mas a pessoa que não tem o conhecimento, ela olha
com uma curiosidade. Aliás, no livro dos médiuns, no capítulo do método, ele vai dizer que o fenômeno por si só não convence. Que se você chamar 10 pessoas para assistir uma reunião mediúnica, se elas não tiverem o conhecimento prévio do Espiritismo, 9 vão sair de lá incrédulas, sem acreditar. Algumas vão sair mais incrédulas do que antes de conhecer uma reunião de desobsessão. Agora, se você fizer o contrário, se as pessoas estudarem o Espiritismo antes, aí o número vai ser o contrário. De 10, 9 vão acreditar no fenômeno. Então não é o fenômeno que nos convence. O fenômeno Jesus usou, Eurípides Bassanufo fazia cirurgias espirituais, Bezerra de Menezes fazia receituário mediúnico, o próprio Chico também, mas era para chamar a atenção das pessoas, para despertar, para ajudar, sim, uma doencinha, uma coisa simples, que a gente possa, e os espíritos vão nos ajudar. Quantas cirurgias acontecem quando a gente está dormindo? Porque se só tivesse ajuda espiritual quem frequenta o centro espírita, que tem um médium de efeitos físicos, nós teríamos privilégios, e Deus não nos concede privilégios. Todos recebemos ajuda. Os espíritos vão nos ajudar com os médiuns, sem os médiuns e apesar dos médiuns. Então nós vamos ter os fenômenos de efeitos físicos, podemos ter na casa espírita, é bom para atrair as pessoas, mas esclarecendo que ali não vamos oferecer cura, promessas, não, vamos prometer alívio, de preferência vamos proteger o médium, ter uma equipe de efeitos físicos em vez de um médium sozinho para ficar vaidoso e ser vítima da sua própria ambição, da sua própria cupidez. Então a gente ter essa consciência, explicar às pessoas isso, que o Espiritismo não vem oferecer a felicidade absoluta, pura aqui na Terra. Os Espíritos dizem que não, está lá, questão 920 e 921 de O Livro dos Espíritos. Não existe felicidade absoluta no mundo de expiação e prova, pessoal. Não tem como fugir do sofrimento aqui. A gente pode ser tão feliz quanto comporta a nossa existência grosseira. Então, não é o centro tal que tem a reza mais forte, o terreiro tal que lá é mais forte. Não, isso é porque as pessoas se impressionam. Elas têm mais fé e talvez por isso até ajude um pouquinho mais. Se ela vê lá a pessoa incorporada, o pai de santo, não é? Talvez ela, ou então um médium incorporado dando uma consulta, talvez até ela acredite mais. Mas o Espiritismo vai dizer que não precisamos disso. Pelo contrário, a orientação ao Centro Espírita da Federação Espírita Brasileira, que está no nome, orientação, é sugestão, não é imposição. Recomenda que o atendimento fraterno, de preferência, não deve ser com uma pessoa mediunizada. Por quê? Porque bom médium é aquele que é menos enganado. É bom a pessoa ter o conhecimento, ajuda e orientar, e dizer para a pessoa procurar o tratamento médico, tratamento psicológico, sim, e vamos apenas orientar, encaminhar para o estudo, fazer o atendimento, escutar a pessoa. Estamos aqui para dar solução de problemas para todos. Não. O problema é esse, que a gente quer ajudar tanto, quer ser salvador do mundo. A gente tem que fazer caridade sem salvacionismo, porque esse é o nosso orgulho, a gente querendo ser salvadores da pátria. Então nós temos também, por exemplo, a questão dessas cirurgias espirituais, que a gente não deve utilizar instrumentos cortantes, não deveremos nos arvorar naquilo que é competência da medicina. Chico jamais utilizou, Arigó era seu amigo, Chico visitava. Ele quis tratar o olho do Chico, Chico dizia que não, que aquela doença era uma bênção em sua vida, que ele aprendia a respeitar a dor alheia, que ele dava mais humildade. E o trabalho com mais sacrifício tem muito mais valor. Se a gente fizer como eu estou fazendo aqui, andar de avião, ficar num hotel bem hospedado, me levarem para os melhores restaurantes, ficar aqui só falando, não vale quase nada. Mas quem está ali à frente, escutando as críticas, conduzindo o trabalho, levando a bandeira do Espiritismo, este sim, que faz. Este tem todo o mérito. Então, meus amigos, nós temos várias perguntas aqui. Como unificar com tantas divergências, com a solidariedade e com a tolerância? Como trabalhar os melindres? O ideal seria escutar palestras sobre a dificuldade da convivência. Aqui sobre as questões financeiras já falamos. Propostas alternativas e doutrinas divergentes.
esclarecendo, amparando, auxiliando, amando, servindo e não condenando e não execrando, mas convidando a pessoa. Como o governador de nosso lar teve a paciência de esperar 30 anos, convidava as pessoas para estudos, não é? Pagava inteiro, né? Encaminhava ele para as regiões superiores para que eles tivessem acesso a cursos especiais, a contato com as colônias mais elevadas, para conhecer a realidade da alimentação, então ajudar. Como trazer para dentro dos postulados da doutrina espírita, sem magoá-las, aquelas casas que têm outras práticas estranhas, com esse amor, com esse sentimento fraternal de ajuda, porque eles estão usando a bandeira espírita, não estão? O ideal seria dizer, olha, aqui é casa espiritualista, aí lá você pode colocar pirâmide, pode colocar cristalterapia, cromoterapia, pode colocar o que você quiser. E vamos condenar não, é ótimo. Agora, se vai colocar ali espírita, vamos tentar orientar, levar. Vamos levar nossos expositores para falar lá também, mas vamos falar lá de Allan Kardec. Quando me chamam para falar em uma casa que não é 100% kardecista, eu vou falar. Mas eu vou falar de Allan Kardec. Porque a luz tem que ir onde estão as trevas, não é? Mas a gente não, vão lá me ver na casa. Jesus ia lá para os pecadores, andava com as pessoas de má vida, era criticado por isso. Então vamos ajudar todas as pessoas, né? Sem fazer nenhuma comparação com esses companheiros que têm toda a liberdade e o respeito que nós devemos. Isso que eu já falei. Vencer a resistência dos médios antigos, a implantação do ES, já falei, eu sou da opinião que deve ser obrigatório o estudo, seja, não gosta do estudo sistematizado da doutrina espírita, da Federação Brasileira, implante outro, mas tem um estudo em grupo. Questão dos eventos. Nazareno, um trabalhador que, por exemplo, aplica passe, aplica reiki lá fora e cobra, não vejo nenhum problema, não é uma instituição espírita, não é o seu consultório. Faz a aplicação de reiki, eu não vejo nenhum problema. Agora, na casa espírita, ele não deve fazer. Nem deve ficar lá dizendo, olha, vá lá para o meu consultório que eu vou dar uma aplicação caprichada. Porque acontece isso, a gente vai oferecer serviço de psicologia na casa espírita, está lá os psicólogos voluntários, dizendo, olha, vá lá no meu consultório, faça um preço especial para você. Bom, aí estamos deturpando, né? Podemos ter até no atendimento fraterno pessoas com conhecimento de psicologia, mas o ideal é que elas atendam no consultório. E a gente não deve estar indicando determinados profissionais propriamente, não. Podemos até fazer isso pessoalmente, mas não numa reunião pública, não como a diretriz da casa e assim por diante. Porque hoje o profissional que a gente indica está bem, mas amanhã, de repente, não está. Não é? Então, as pessoas que não comparecem aos eventos, né, vamos fazer os eventos mais atraentes, mais curtos, de não tão longa duração, só uma tarde. Pedir a presença deles, de repente até dispensar do estudo naquele dia. Olha, o estudo vai ser lá no evento, vai ser no congresso, no seminário. Não é um problema, a gente atrasa um pouquinho o programa, mas complementa e vamos ter a oportunidade de fazer mais outras coisas. Nazareno, preto velho na casa espírita. Bom, pessoal, vai ser bem recebido também, como qualquer espírito. Mas não é pelo fato de ser preto ou ser velho que ele é mais sábio que os outros. Que ele faz mais do que os outros. Não. Por que essa discriminação com os brancos jovens? Mas o povo acha, não, que o preto velho vai fazer um trabalho mais forte. Quem disse isso? Eles vão trabalhar assim, como vários outros espíritos ajudam. Está lá no Livro dos Espíritos, na construção de um edifício não são necessários desde o mais ilustre arquiteto ao mais simples operário. Então todos concorrem para a criação, cada um na sua parte, na sua condição. Mas o Espírito Superior, ele ordena e ele tem autoridade moral para isso, para os espíritos menos evoluídos trabalharem. E eles ajudam também. Alguns espíritos são trazidos quase que à força na reunião de desobsessão. E quem é que vai trazer espírito trevoso à força? Tem que ser espírito de baixo calão, que já tem uma noção do bem e está ajudando. Mas não, agora vai ter o pai fulano que vai fazer mais do que os espíritos superiores. Não, é porque a gente está se iludindo e querendo fazer algo mais. Estamos querendo arrumar a solução dos nossos problemas,
que não é a proposta do Evangelho de Jesus nem da doutrina espírita. Bom, pessoal, acho que eu já respondi quase todas as perguntas. Como é que nós estamos no horário aqui de gravação? Já estamos alguma... haveria muito mais que nós pudéssemos falar, não é? Da questão só dessas outras práticas. Qual a nossa opinião pessoal? Nazaré, na apometria, o que é que você acha? Eu não conheço. Não posso me manifestar sobre aquilo que eu não conheço. Agora, eu respeito como estudo, como pesquisa. Eu conheço uma casa, por exemplo, que começou a tinha vários grupos mediúnicos, 20 grupos mediúnicos, e colocou 2 para fazer testes, experiências com apometria. Interessante, vamos fazer. Agora, não vamos oferecer aquilo ao público como sendo uma solução mágica de todos os nossos problemas, não, porque se é a reforma íntima, não adianta a gente querer ser o melhor doutrinador do mundo se a pessoa não fizer a sua parte. O médico é incapaz de ajudar o paciente se ele não toma a medicação. Jesus disse que não adianta expulsar um espírito impuro e deixar toda a casa vazia, limpa, adornada, porque ele, vagando pelo deserto, retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então, o que a gente precisa é de reforma íntima, é de evangelho. Então, que a casa espírita seja um lugar de esclarecimento, de consolo, de reforma íntima, e não um local de polêmicas, de discussões estéreis, que só promovem a divisão, a separação, a desagregação, a desmotivação. Então essas técnicas vamos respeitar, mas elas ainda não passaram pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos, pelo menos que eu saiba. E como nós falamos, tem que ser um pouquinho mais conservadores, porque o movimento federativo é como se fosse a vitrine, né, da doutrina espírita. Se ele errar, os materialistas, as outras religiões vão atacar-nos, porque foi a federação que fez isso, fez aquilo. Ter cuidado, né, de não achar que tudo é obsessão. Às vezes a pessoa vai na casa espírita com problema de saúde, a gente acha que é só espírito e não encaminha para o tratamento médico. Não devemos fazer isso. Alberto Almeida nos conta no seminário Mediunidade, Encontro com Jesus, muito bom, por sinal. Ele fala que uma pessoa estava com enxaqueca e depois teve problemas de impotência sexual. Foi na casa espírita e disseram que era obsessão. E tome passe, tome reza. E a pessoa foi consultar Alberto, eu demorei muito tempo, eu fiquei muito triste porque eu estava com tumor na pituitária. E se eu tivesse feito o tratamento antes, médico, não teria tido tantos problemas. Era o tumor que estava influenciando a glândula, que influencia os hormônios sexuais, e a pessoa estava cantando. A gente acha que tudo é obsessão, tudo é mediunidade. Nós somos uma realidade bio, psico, sócio e espiritual. Não somos só espíritos, não. Então essas técnicas, ou esses autores ainda, né, que têm algumas divergências, vamos respeitar, mas não vamos estimular a sua prática ou o seu estudo. Eu acho que essa é a melhor postura, a postura mais sensata, porque tem muita coisa que se aproveite, outras que são ainda, que provocam divisão e a cisânia, e quem não ajunta comigo espalha, dizia Jesus. Então, com esse amor, com essa fraternidade, com esse espírito de cooperação, a gente vai trabalhando em favor de todos os nossos irmãos. Então, meus amigos, eu acho que eu já respondi todas as perguntas, não é? Vieram poucas perguntas. Das cirurgias espirituais nós falamos, eu não sou contra, mas desde que não use instrumentos cortantes, não é? Não precisamos substituir o trabalho da medicina, e com a simplicidade da prática espírita, porque não só o passe com a imposição das mãos. Mas se a gente colocar uma maca lá e a pessoa ficar deitada, ela vai acreditar mais e vai dar mais resultado. É verdade. Alguns médicos me dizem, Nazareno, se eu fizer a cirurgia espiritual sem tocar no paciente, a gente vai ajudar muita gente, mas se eu tocar, se eu fizer nem que seja um curativozinho,
com cânfora, colocar o esparadrapo. A pessoa vai olhar o esparadrapo e vai dizer, eita, estou operado. E vai ficar aquilo incontínuo na sua cabeça. Ela vai se impressionar mais, talvez dê mais resultado até. Mas é a autossugestão. O médium for lá de jaleco branco, não é? Todo sério, falando alemão. Imagine, né? Às vezes o alemão é meio cearense. Aí a pessoa fica mais... Aí tem mais fé. Mas foi tua fé que curou. E como é que a gente tem fé verdadeiramente, pessoal? É com estudo. Porque fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Melhor do que a gente apenas impressionar os sentidos, temos que impressionar o intelecto, a mente, convencer a pessoa. Porque nós não vamos conseguir curar todos. Vamos conseguir talvez só algum alívio, então não adianta ficar borboleteando, porque virão muitos falsos cristos e falsos profetas, mas não os acrediteis, dizia Jesus. Dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali. Mas não está, pessoal. Então nosso trabalho aqui é de resignação, de renúncia, de trabalho. Porque o amor que cobre a multidão de pecados, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. O nosso tratamento, o nosso remédio é o trabalho no bem. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação. E os outros 50% da cura vem com o tempo. Os espíritos vão ajudando a gente naturalmente. Com merecimento, não é? E como é que a gente faz para ter merecimento? Trabalhando no bem. Está lá no livro Nosso Lar, Dona Laura diz que muitos podem pedir, fazer prece, fazer pedidos, mas poucos podem rogar. Porque a rogativa é para aqueles que têm merecimento, que têm créditos, que fizeram trabalhar em favor do seu semelhante e por isso têm autorização de serem ajudados pelos espíritos mais nobres. Então o convite é para o trabalho, para a solidariedade e para a tolerância. Dizer a vocês, das nossas opiniões aqui, são opiniões pessoais, que não registram, não conferem com o entendimento desta ou daquela instituição e que nós pedimos perdão se fomos desagradáveis ou se cometemos algum equívoco na nossa exposição. Queremos dizer, meus amigos, por fim, que Jesus é o sol de nossas vidas. O seu Evangelho está aí há 2000 anos, nos convidando para o trabalho, para a união, para a solidariedade. Nos convida para pregar a palavra divina, levar o consolo, a esperança, o esclarecimento a tantos corações necessitados. Vamos unir os nossos esforços. Vamos calar os nossos ciúmes, as nossas discórdias, a fim de que daí não venha dano para a obra, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, nos ilumine, nos permita o estudo que nos aprimora, que nos esclarece, que nos dá a fé inquebrantável que vai vencer o medo, o instinto de conservação que é a causa de quase todas as nossas imperfeições, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da maledicência, da inveja, do ciúme. É o medo, e somente a fé é capaz de superar o medo. E a melhor ferramenta para fortalecermos a fé é o estudo, é o conhecimento. E nós temos essa obra monumental que nos é ofertada, esse tesouro que se encontra em nossas mãos, que não temos nem noção da grandeza, da oportunidade, da bênção que nós, espíritos altamente endividados ainda diante das leis de Deus, temos a sagrada oportunidade de semear flores hoje, quando ontem semeamos espinhos, de promover a união, quando ontem promovemos a desagregação, a cisânia, a discórdia, pela nossa vaidade intelectual, que o Cristo tanto combateu nos fariseus e nos doutores da lei. Ele nos convida para a humildade, para buscar a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Pede-nos para renunciar a nós mesmos, para nos esquecer um pouco, por amor a Ele, por amor aos nossos irmãos.
que o Mestre inesquecível possa continuar brilhando em nossos corações, nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando a seguir os seus passos na direção do infinito, da verdadeira vida que esplende do outro lado e aqui mesmo ainda na terra, onde muitas recompensas nos aguardam, se formos servos fiéis, se utilizarmos e multiplicarmos os talentos que nos são confiados, para que possamos todos nós um dia entrarmos no gozo do Senhor. Que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos despeça em sua paz.